Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Êxodo capítulo 10, versículo 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Eu repito, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Repita comigo: nenhuma unha ficará. Amém? Levanta assim a sua mão e peça para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito e verdadeiro, Deus santo e poderoso, Senhor dos exércitos, Deus do impossível. A tua palavra será, meu Deus, agora proclamada. Eu peço que o Senhor fale ao coração do teu servo que aqui está, ao coração da tua serva que aqui está. Eu peço que o Senhor fale àqueles que assistem pela televisão, àqueles que ouvem pelo rádio, àqueles que acompanham pelas redes sociais. Que a tua palavra com poder e autoridade venha adentrar este coração e que ela venha produzir um resultado excelente na vida de todos os teus filhos, em nome de Jesus. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento e vamos prestar atenção na ministração da palavra que hoje o Senhor nos traz. Todos nós sabemos que o Senhor nosso Deus trouxe à terra do Egito terríveis pragas. E a finalidade, o objetivo destas pragas era tão somente colocar em liberdade o povo israelita que há muito tempo sofria na terra do Egito. Há muito tempo sofria, era humilhado, era pisado na terra do Egito. Aí o Senhor, ele levanta a Moisés e por mão de Moisés, pelas mãos de Moisés, o Senhor traz as pragas à terra do Egito, que era para Faraó, por meio da devastação que aconteceria na terra do Egito, liberasse os filhos de Israel daquela escravidão. E aí o Senhor traz a primeira praga, que é transformar as águas em sangue. Todas as águas do Egito foram transformadas em sangue. E aí o Senhor traz a segunda praga, que foram as rãs. Eram rãs em tudo quanto você pode imaginar. E aí veio a terceira praga, que eram os piolhos. Foram piolhos nos animais, no gado, nas pessoas. Foi algo realmente terrível. E depois veio a quarta praga, que eram as moscas. Era realmente um enxame terrível de moscas em toda a terra do Egito. Faziam nuvens de moscas em toda a terra do Egito. E aí depois veio a quinta praga, que eram as pestes. E depois veio a sexta praga, que eram as úlceras. Depois veio a sétima praga, que era a praga das saraivas. As saraivas caiu no céu, matavam gado, ovelhas e pessoas. Foi realmente algo terrível, aquelas pragas que o Senhor trouxe à terra do Egito. Mas o coração de Faraó ia cada vez mais endurecendo. Moisés falava: olha, se tu não deixar o povo sair do Egito, dessa escravidão, virá uma praga cada vez pior, virá uma praga pior que a outra.
E a princípio ele dizia: não, tudo bem, pode ir. Mas depois o coração endurecia e ele dizia: não, o povo não vai sair. E o Senhor engrossando, pesando cada vez mais a sua mão. Depois da 7ª praga veio os gafanhotos. Os gafanhotos sobre a terra. Você sabe o que o gafanhoto faz em uma lavoura? Você sabe o que o gafanhoto faz em uma planta? É rapidinho que destrói a planta, a plantação. E aí você imagina uma nuvem de gafanhotos, pois foi o que aconteceu, trazendo terrível miséria à terra do Egito. Mas o coração de Faraó continuava duro. E aí veio a 9ª praga, que foram as trevas. Uma treva terrível. Foram trevas terríveis. Ninguém conseguia ver ninguém. Ninguém conseguia visualizar ninguém. Era o meio-dia, mas era como se fosse a meia-noite, sem nenhuma lâmpada, sem o brilho das estrelas, sem a lua. Era uma treva terrível, ninguém conseguia ver a ninguém. Aí Faraó se perturbou com isso. Correu, mandou chamar a Moisés. E aí ele diz: Moisés, não aguento mais. Já foram rãs, água que se transformou em sangue, todos os peixes morreram. Moisés, já não aguento mais. Os piolhos, as úlceras, a saraiva. Moisés, a minha terra está devastada. Já não aguento mais. E agora, como se não bastasse as trevas, Moisés, não dá mais. Nós vamos fazer um acordo. Escuta isso. Nós vamos fazer um acordo. Vamos entrar aqui em uma negociação, em um consenso. Eu vou liberar a tua saída, a saída deste povo. Porém, Moisés, algumas coisas vão ficar. O gado vai ficar, as ovelhas vão ficar, e aí o povo sai. Ou seja, Faraó, ele propôs uma negociação. Faraó, ele propôs a Moisés um acordo. Só que não é para existir o acordo entre luz e trevas, amém, pessoal? Não é para existir o acordo entre o diabo e os filhos de Deus, amém, pessoal? E Faraó representava o diabo que oprimia, judiava com os filhos de Israel. Nós vemos aqui no versículo de número 24, acompanhe na sua Bíblia. Observe Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Veja o acordo que ele está propondo. Vocês vão, levem as crianças, fiquem as ovelhas, fiquem o gado. Mas Moisés, que tinha discernimento, Moisés, que era um servo de Deus, não aceitou esse acordo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco todos os israelitas iam ter fome. Daqui a pouco todos os israelitas iam estar com fome e não ia ter nada para comer. E também não ia ter animais para sacrificarem ao Senhor, para fazerem ao Senhor suas ofertas. Eles iam sair com as mãos abanando. E aí Moisés pensou nisso e disse: eu não aceito este acordo. Não vai ficar nada na terra do Egito. Não vai ficar nada que é para a gente não ter por que voltar aqui. Não vai ficar nada. Nós não vamos deixar o nosso gado, nem as nossas ovelhas, o mantimento, porque assim será necessário um dia nós voltarmos aqui para o Egito. Não vai ficar nada nosso na terra do Egito. Que coisa tremenda é o raciocínio de Moisés. No versículo
de número 25 está escrito assim: Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Amém. Faraó, nenhuma unha vai ficar, que dirá o nosso gado. Nenhuma unha vai ficar, que dirá as nossas ovelhas. Nós vamos usar as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Nós vamos usar o gado para sacrificar ao Senhor. E claro, eles também iriam usar o gado para através deles sobreviverem. É o leite, é a carne. Amém, pessoal? As ovelhas é a carne, é o leite, é a lã. Amém, pessoal? Você vê que Moisés, ele resiste na hora. Ele diz: não ficará. Então vocês não vão sair. Não tem problema, mas nós não temos acordo com você. Então vocês vão continuar na terra do Egito. Não, o nosso Deus, ele se encarrega de dar o jeito. Ele nos tirará daqui. Mas nós não temos acordo com você, Faraó. Nada nosso vai ficar aqui. Nós não vamos deixar nenhum vínculo aqui. Nós não vamos ter nenhum vínculo aqui com o Egito. Nós não vamos deixar nada no Egito que é nosso. Vai tirar daqui, vai ser tirado daqui. Nós não vamos deixar nada, nenhuma unha na terra do Egito. E eu quero que você entenda o seguinte: isso serve para a nossa vida hoje. Porque o diabo, quando ele vê que não está mais conseguindo segurar a pessoa, quando ele vê que não está mais conseguindo aprisionar, encarcerar a pessoa, ele vai tentar fazer acordo. Tu vai para a igreja, mas tu continua fumando. Vai para a igreja, mas não joga o cigarro fora. Não, tudo bem, tu vai para a igreja, mas no final de semana tu continua frequentando o barzinho. Não, tu vai para a igreja, pode ir, pode louvar, pode ler a Bíblia, mas tu continua com aquela amante. Não, tu vai para a igreja, mas tu continua com os teus amigos, com aquela roda de escarnecedores. O diabo, ele tenta fazer um acordo. Quando ele vê que o teu coração está se inclinando para o Senhor, quando ele vê que está perdendo a pessoa, que não está mais conseguindo dominar por completo a pessoa, então ele vai flexibilizar, ele vai tentar fazer um acordo. Vamos entrar em um acordo. Tu vai, mas tu vai ficar lá e cá. Tu vai, mas vai ficar com um pezinho lá, outro pezinho cá. Tu vai, mas nós vamos ter um vínculo ainda. Tu vai, mas nós ainda vamos ter uma certa concordância em algo. E nós não devemos agir assim. Não tem que existir concordância alguma entre nós e as trevas. Não tem que existir acordo algum entre nós e o diabo. Nenhuma unha nossa tem que estar sob o domínio do diabo. Nada que nos pertence, nenhuma unha nossa tem que estar sob o domínio do diabo. Olha, tu vai para a igreja, pode ir, mas na tua casa, mantenha lá na tua casa aquele barzinho. Olha, tu vai para a igreja, pode ir, mas na tua casa ainda tem que tocar aquelas músicas mundanas. Olha, tu vai para a igreja, mas sabe, o diabo, ele quer fazer isso. Mas nós temos que ter discernimento. Ou nós servimos ao Senhor ou não. Era isso que Moisés, ele visualizava. Ou eu sirvo ao Senhor como é para ser, ou eu não sirvo.
Ou eu saio daqui com tudo que é nosso, sem deixar vínculo algum com essa terra, ou nós não saímos. Nós não vamos sair daqui e ficar pensando aqui porque ficou algo nosso aqui. Nós temos que sair com tudo que é nosso. Nenhuma unha pode ficar aqui. Ou nós servimos ao nosso Deus, ou não servimos. Você está entendendo, irmão? Ou você sai desse mundo de uma vez por todas, ou você quebra todos os laços e vínculos com o inimigo, ou continua do mesmo jeito que era. E o melhor a ser feito é quebrar todos os vínculos, é despedaçar todos os laços, é realmente servirmos ao Senhor como tem de ser. Eu tenho que ser livre por completo, eu tenho que estar com o coração por completo no altar de Deus, eu tenho que estar com a minha vida por completo nas mãos do Senhor. Eu tenho que ser livre por completo para servir e adorar ao meu Senhor. Diga para quem está ao teu lado: você tem que ser livre por completo. Não tem que haver nenhum vínculo entre você e o inimigo. Não tem que haver entre você e o inimigo, você e esse mundão, você e as trevas, nenhum acordo. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você se entrega por completo ao Senhor, saindo completamente do Egito, ou você permanece no Egito. Nós temos que entender que não há o meio termo. Nós temos que entender que em cima do muro não é o nosso lugar. Ou eu saio do Egito por completo, ou eu fico no Egito. Ou eu deixo de pertencer completamente a essa terra chamada Egito, ou então eu permaneço neste lugar pagão. Aí somos nós quem decidimos. Eu acho lindo essa expressão de Moisés: nenhuma unha ficará, Faraó. Eu acho lindo essa expressão de Moisés: nenhuma unha ficará, Faraó. Nenhuma unha ficará aqui, Faraó. Nós vamos sair por completo, porque o Egito não é o nosso lugar. Nós não vamos deixar nada aqui, não haverá mais nenhum vínculo entre nós, o povo de Deus, e essa terra chamada Egito. Amém. O nosso Deus quer que você pense dessa forma. O nosso Deus quer que todos nós venhamos a ter essa mesma fé de Moisés. Temos que ser por completo do Senhor. Temos que ser por completo do nosso Deus. Temos que de fato estar completamente na presença do Senhor. Ter uma vida verdadeira com o nosso Deus. Faraó endurece o coração, não deixa eles saírem. Mas isso é problema? Não, não é. Problema seria se Moisés tivesse feito um acordo com Faraó. Problema seria se Moisés tivesse aceitado fazer com Faraó uma aliança, fazer um acordo com Faraó. Mas Moisés não aceitou. Então o fato de Faraó dizer: então vocês não vão sair daqui, isso é problema? Não, não é. Porque Deus vai lá e traz a última praga, a morte de todos os primogênitos. E aonde existia uma família egípcia, em todas as casas dos egípcios, no amanhecer do dia, tinha um cadáver, e era justamente o primogênito. O primogênito de todas as famílias egípcias morreram, inclusive o primogênito de Faraó. E aí Faraó se derreteu. E aí Faraó se perturbou. Vão embora da minha terra.
terra, levem tudo, levem o gado, levem tudo, mas saiam da minha terra. E os filhos de Israel saem da terra do Egito, mas sai como era para sair, sem deixar nada ali. Sai para nunca mais voltar. Sai para não ficar lembrando, eu deixei ali isso lá, eu deixei aquilo lá. Ele sai para nunca mais nem se lembrar daquela terra. Sai sem deixar nenhum vínculo. Amém, pessoal? E é justamente isso, eu torno a dizer, que o Senhor quer que aconteça entre o seu povo neste mundo de hoje. Não é para nós sairmos deste mundo e ficarmos sentindo saudade dele. Não é para nós sairmos deste mundo e ficarmos sentindo saudade. Pastor, está chegando essa época de final de ano. Eu lembro, pastor, quando eu era do mundo, pastor, nessa época eu me reunia com a minha família, pastor, e aí, pastor, tinha aquele churrasco, aquele banquete, pastor. Olha, nós íamos sempre, pastor, para queima de fogos, pastor, era tão legal. Ei, não é para ter mais nem lembrança, isso não te pertence mais, você já saiu do Egito. Não é para ficar lembrança das coisas deste mundo. Nenhuma unha nossa é para ficar, é para sairmos por completo. Agora nós temos a mente de Cristo, agora nós somos novas criaturas. Agora o que faz a nossa alegria não são os prazeres deste mundo, mas as maravilhas do nosso Deus. Amém, pessoal? Eu quero que você venha comigo lá no Novo Testamento, lá na carta aos Efésios. Acompanhe na sua Bíblia, Efésios capítulo 5. É um dos textos mais lindos que há na Bíblia. É um dos textos mais lindos que há na Bíblia. Palavra muito forte e muito poderosa. É o que está escrito em Efésios. Palavras do apóstolo Paulo. Veja que coisa linda. Veja que coisa linda. Capítulo 5 de Efésios. E versículo de número 8. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Temos que aprovar aquilo que agrada o coração de Deus. Desaprovar ou reprovar aquilo que não agrada o coração de Deus. Versículo 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. As coisas do Egito têm que ser condenadas por nós. É condenar as coisas, as práticas do Egito, as práticas deste mundão. Porque nós já saímos de lá e saímos por completo. Nós já fomos libertados deste mundão, das garras do opressor. Agora nós temos que permanecer na luz, não está em não temos que ter nenhum vínculo com as coisas das trevas, as obras infrutuosas das trevas. Versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas, o que, irmãos? Enchei-vos do Espírito Santo. Amém, pessoal? Então, amados irmãos, vamos ter essa visão. Vamos ter essa visão. Essa carta aos Efésios, principalmente aqui no capítulo 5, está nos ensinando que nós não devemos ter nenhum vínculo com este mundo, nós não devemos ter nenhum acordo com as coisas deste mundo, mas devemos viver separados deste mundo. Amém, pessoal? Esta é a vontade do nosso Deus para nós, que vivamos separados. O que aconteceu a Moisés? Não foi isso que aconteceu? Moisés foi tirado à força das mordomias do Egito? Não, ele era um neto de Faraó, ele foi criado pela filha de Faraó, ele vivia em palácio, comendo o melhor, desfrutando do melhor, em pleno conforto, mas foi Deus que o tirou à força de lá? Não, ele decidiu não mais ficar naquele conforto, porque era um conforto, mas que custaria a sua alma. Ele estava em uma terra pagã. Ele disse: esse não é o meu lugar. Ainda que eu tenha que ir para o deserto e até padecer algumas necessidades, mas eu não vou ficar neste lugar. Você está entendendo, irmão? Moisés, ele se separou. Ele se separou. Assim como nós devemos nos separar. Assim como nós devemos nos separar deste mundão. Não devemos deixar Faraó nos dominar, e nem devemos criar nenhum tipo de acordo com Faraó, nem tampouco termos vínculo algum com as coisas do Egito, porque o Egito não nos pertence, nem nós pertencemos ao Egito. Quem está disposto a viver dessa forma? Quem está disposto? Você vê que seria mais fácil, entre aspas, falando, para Moisés, se ele tivesse aceitado o acordo de Faraó. Seria mais fácil para ele, mas ele não aceitou. Se ele tivesse aceitado, feito um acordo com Faraó, mas ele não fez. E Deus não nos chamou para fazer acordo com o diabo. Deus não nos chamou, não nos separou para termos vínculo com as trevas. Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para estar ligado a Ele. Ele é a videira, nós os ramos, e nós temos que estar ligados a eles e não termos acordo algum com o Faraó. Amém, pessoal? Diga para você mesmo: eu não fui chamado por Deus para fazer acordo com o diabo, nem para desejar as coisas do Egito. Diga: eu fui chamado por Deus para viver separado para Ele. Diga graças a Deus. Nós já vamos finalizar, voltemos para Êxodo, já vamos finalizar capítulo 10 de Êxodo, já vamos encerrar, mas eu quero encerrar com a resposta que Moisés dá a Faraó. A resposta de Moisés a Faraó. Quando o Faraó lhe propõe um acordo, ele traz uma resposta curta e grossa, uma resposta dura na cara do opressor. Versículo 25: Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios de holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Diga: nenhuma unha. Mais forte: nenhuma unha ficará no Egito. Diga: nada. Diga: nenhuma unha. Diga: nenhum pensamento, nenhuma lembrança. Diga: eu sou livre. Diga: completamente livre. Diga: eu estou separado para o meu Deus.
Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluias.